convidar você mais uma vez a abrir a sua Bíblia, livro de São Mateus, capítulo 24 e versículo de número 36. Na outra 2 semanas atrás nós lemos em Gênesis, capítulo 6, e agora nós vamos ler Mateus 24, versículo 36, que está conjugado. Um texto é parecido com o outro. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Aleluias. Quantos já encontraram aí? Amém. Aleluia. Está escrito assim a palavra do Senhor, Mateus 24, verso 36. Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aleluias. 43. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44. Por isso estáis vós apercebidos, em alertas, ligados, conectados, com a visão aberta, apercebidos também, porque o Filho do Homem, ou Jesus, há de vir a hora em que não penseis. Aleluias. Você pode dar um glória a Deus tomando o seu assento aí, exaltando o nome de Jesus Cristo. Aqui nessa igreja não é proibido você glorificar a Deus. Não fique calado aqui. É uma coisa que é proibido aqui, é você ficar calado e não glorificar a Deus. Aqui você tem total direito de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, porque nós estamos na presença de Deus. Amém? Irmãos, eu li esse texto aqui porque ele está conjugado com o que aconteceu. Jesus está falando dele, e ele está conectado com o que aconteceu no início da humanidade, na época de Noé. A Bíblia mostra que na época de Noé, a corrupção havia entrado de uma tal maneira na humanidade, ok? Que Deus, ele determinou um tempo para que a humanidade se arrependesse. E ele levantou um homem, um profeta chamado Noé, para estar falando do que Deus haveria de fazer se o povo não se arrependesse. E este homem começou a construir uma arca, e este homem começou também a falar do que Deus iria fazer se o povo não se arrependesse. Por quê? O povo, quando a Bíblia diz aqui que o povo festejava, quando a Bíblia diz que o povo casavam e se davam em casamento, quando a Bíblia diz que o povo fazia tudo aquilo que era desagradável ao Senhor Jesus, ou ao Senhor Deus, ok? A Bíblia está explicando algo bem parecido com a nossa realidade que nós estamos vivendo hoje. Amém? Nós estamos vivendo na época da graça, não é na época da lei como eles, ok? Mas por causa que nós estamos vivendo na época da graça, do derramamento do Espírito de Deus, tem pessoa abusando da graça de Deus.
Tem pessoas que estão esquecendo, no meio cristão, fora da igreja, dentro da igreja, esquecendo que a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que ela é infinita, e ela passa de geração para geração. Mas para aqueles que estão aqui vivendo como nós, você crendo ou não, segundo a palavra de Deus, a misericórdia de Deus, ela tem uma limitação. Aleluia. A limitação enquanto Deus opera como Pai, existe misericórdia. O problema é como Deus começa a operar como juiz. Quando Deus começa a operar com o juiz, Ele determina um tempo para o homem. Por isso Ele diz para Noé: eu já estou cansado, eu já estou enfadado, eu já estou com nojo do pecado desta geração que vive com você, Noé, e eu vou estabelecer um tempo. Se eles não se arrependerem, o tempo desta humanidade será 120 anos, e se eles não se arrependerem, trarei eu o dilúvio sobre a terra e destruirei tudo aquilo em que há o espírito de vida, porque eu não vou aceitar mais essa corrupção chegando diante das minhas narinas. Mas Deus diz algo: mas contigo, Noé, eu estabelecerei a minha aliança, contigo eu tenho um pacto. Eu achei graça aos teus olhos, Noé. Você tem um mistério no meio dessa corrupção, no meio dessas coisas malignas. Tenho visto que você não tem se corrompido. Por isso eu te darei uma direção. Tu construirás uma arca, e esta arca salvará você e a sua família e a sua geração. Não será atingida pelo juízo, porque você tem uma aliança comigo. Dá para você entender que o que está na jogada não é somente você, não. O que está na jogada é você e a sua geração. Nós temos a responsabilidade de mostrar para a nossa geração que existe um Deus que tem solução para os nossos problemas, que existe um Deus que tem salvação eterna para nós. O que Deus quer é que nós venhamos ser diferenciado desta geração maligna e perversa. Entenda bem, igreja. Deus não quer que nós venhamos a nos misturar com este mundo maligno, aonde Satanás já está reinando. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno, e o nome dele é diabo, demônio, príncipe das trevas, o enganador, que vem para matar e roubar e destruir. Mas se esta geração entender o projeto de Deus revelado na cruz do Calvário, o versículo não termina aí, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e o a tenha em abundância. O que Jesus quer para você nesta noite é que você entenda o projeto de Deus revelado. A corrupção, como atingiu a era de Noé, ela vem acompanhando as gerações. Ela vem acompanhando, passando de um para o outro. Por quê? O inimigo, o diabo, o inimigo número 1 da igreja, ele tem lutado de tudo em contra-forma. Sabe para quê? Para não deixar as pessoas entender o que Deus fez por elas na cruz do Calvário. E aquelas, presta atenção para você entender o que, porque é algo que Deus tem mostrado para nós aqui. E aquelas que já estão no reino de Deus, já estão dentro da arca, o diabo está lutando para arrancar essas pessoas que estão dentro da arca. Deixa eu dizer algo para você: Satanás não está preocupado com quem está lá na Bourbon Street. O diabo não está preocupado com quem está na prostituição. O diabo não está preocupado com quem está vivendo no adultério, no latrocínio. O diabo está preocupado com quem já está na presença de Deus. E digo para você: aqueles que estão lá, se não se arrepender, receberão sentença de morte eterna. Mas os que estão aqui já receberam a justificação, e tem mais: através dessa justificação, outras pessoas poderão ser justificadas através da presença de Deus na sua vida. Você está entendendo?
minha amiga, que muitas pessoas não dão nada para você. Você simboliza perigo para o diabo. Você é perigoso. Quando o diabo vê você andando na rua, ele já vê um sinal daquele bem grande assim: peligro, peligroso. Não posso tocar neste homem. Esta mulher tem compromisso com Deus. Algo tem neste homem que eu não posso mexer. Eu preciso fazer uma maneira de parar esta pessoa. Eu quero que você entenda, para você tomar noção da realidade que nós estamos vivendo. Porque nós já estamos vivendo em um tempo confuso. Verdade ou não é? Se é uma coisa que a igreja precisa desfrutar dela agora, nos últimos dias, um dom, é chamado dom do discernimento de espírito. Porque há uma confusão terrível no meio do mundo, e o mundo querendo imprimir essa confusão no meio da igreja. O que é tipo de confusão, irmãos? O diabo está trabalhando de uma forma tão terrível contra as pessoas, que ele quer convencer as pessoas que elas podem servir a Deus e servir o diabo, e servir o mundo ao mesmo tempo. Elas podem vir na igreja, elas podem glorificar a Deus, elas podem estar aqui e fazer a vontade mundana, viver no pecado, e elas serão salvas, não terá nenhum problema. Meu filho, eu vim nessa noite como homem de Deus dizer para você: não aceite essas palavras nos seus ouvidos. Elas são mentirosas, são enganadoras, são trapaceiras. Ninguém verá o reino de Deus se antes não for santificado e justificado pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Levanta a sua mão e dá glória. Não, porque nós estamos vivendo uma geração que eles gostam de ouvir aquilo que eles querem, e quando falam, ai que maravilha, Deus falando, quando o pastor falou a verdade, não gostei, o pastor mexeu comigo. Por quê? Está acostumado a ouvir aquilo que quer. Mas quero ensinar algo para você. A primeira característica de um homem de Deus, entre aspas, que está perdendo a visão, é falar aquilo que o povo quer ouvir. É um dos primeiros sinais que ele está perdendo a visão. Agora, quando ele está falando algo baseado na palavra, que gera dentro de você um confronto, às vezes gera até uma raiva santa dentro de você, isso é sinal que a verdade está sendo proferida. Isso é um sinal que a verdade está confrontando você para mudar de vida. É isso que Deus quer para nós, igreja. Chegou o tempo de nós desfrutarmos do melhor de Deus. Chegou o tempo de nós entendermos o que foi revelado na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Mas isso só poderá acontecer na nossa vida se acontecer o que aconteceu com Nicodemos. Temos que nascer da água e do Espírito. Temos que ouvir a palavra de Deus e temos que nos humilhar diante de Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados e mudar de vida. Essa geração tem muitos que está confusa e está confundindo convertido com convencido. Tem gente que está convencido, não está convertido. Convencido é uma coisa. Eu acho, eu salvo. Não salvo. Mas a Bíblia me garante que quem realmente está salvo em Cristo Jesus, ele tem a convicção revelada pelo Espírito de Deus. A Bíblia é sagrada. Amém. Por quê? Conversão, irmãos. Eu vou explicar para você, eu não sei. Converter significa mudar de direção. Se eu estou andando aqui e de repente Deus fala algo comigo, e eu ouço a voz de Deus, e Deus diz para mim: não é nessa direção, a direção é para lá, e eu entendo que Deus está falando comigo, eu tenho que fazer isso aqui, mudar de direção. Se eu estava andando para lá, eu tenho que andar para cá, no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Esta é a única forma que nós temos para escapar desta geração perversa.
Viver uma vida no centro da vontade de Deus. Viver uma vida segundo a Bíblia Sagrada. Viver uma vida preservada em Deus. É a única maneira de nós nos escaparmos desta geração que está indo de mal a pior. Por quê? Alguns porque ainda não ouviram o Evangelho, e outros porque estão rejeitando o Evangelho. E sabe como você rejeita o Evangelho? Hoje eu estava orando, o Senhor estava falando isso comigo. Quando você rejeita, endurece o seu coração para ouvir a palavra de Deus, você está rejeitando Deus. Quando você rejeita o que é falado aqui, você está rejeitando o próprio Deus. Porque quem escreveu isso aqui não foi homem, foi homens inspirado pelo Espírito de Deus. Então foi Deus que escreveu a Bíblia Sagrada para direcionar o homem para onde ele deve ir. Porque o homem sem Deus está sem direção, mas o homem com Deus, através de Jesus, ele tem uma direção. A Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada instrui o homem a viver uma vida de vitória aqui nesta terra e por fim herdar a vida eterna. É a bússola da igreja, é o GPS da igreja, é a palavra. Não pode sair da palavra. Ah, pastor, mas tem muito diz que isso é ok. É ok viver como eu estou. Não, irmão, por causa de pessoas que estão adulterando o Evangelho, adulterando, colocando algo nele que não existe, ok? As pessoas estão acostumadas a ouvir aquilo que elas querem, e isso não traz transformação de vida, isso não traz mudança de caráter, isso não muda a pessoa. O que muda a pessoa é a pregação da verdade revelada no Espírito, com a pessoa que está cumprindo também a palavra. Tem que ouvir e tem que cumprir. Aleluia! Ou não aleluia? Porque se você ouve 3, 4 sermões e não cumpre o que está na Bíblia, também não gera efeito na sua vida. A Bíblia é para ser pregada e a Bíblia é para ser vivida, para que isso possa gerar transformação na nossa vida. Por quê? A corrupção está aí, irmão. A violência está atingindo o mundo. Olha aí, as drogas, como é que está invadindo o mundo. Olha as gangues, como é que está invadindo o mundo. Olha as enfermidades, como está invadindo o mundo. Olha as traições que estão invadindo o mundo. País traindo país, pai traindo filho, filho traindo pai, esposa traindo marido, marido traindo a esposa, e vice-versa, pastor traindo ovelhas, ovelhas traindo pastor, e vai aquele bolo todo. Isso tudo a Bíblia diz que é sinais dos fins dos tempos. Sinais que antecedem a volta de Cristo. Isso significa que nós estamos vivendo bem nessa época. Cristo pode voltar a qualquer momento, e Ele não quer encontrar uma igreja envolvida com a corrupção deste mundo, mas Ele quer encontrar uma noiva lavada, remida no Cordeiro Santo, preparada, imaculada, para passar a eternidade com Ele e ficar nas bodas do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nessa noite quer te purificar. Pode aplaudir o Senhor. Nós não podemos envolver com as coisas mundanas, porque quem se envolve com as coisas mundanas não consegue agradar a Deus. E talvez você está pensando e fala assim: pastor, por que você fala tanto nisso? Em separação da igreja com o mundo, do mundo com a igreja. Por que o senhor fala tanto isso? Irmão, só Deus sabe quanto é que eu luto com o principado aqui nessa igreja, nessa cidade, que arranca as pessoas e leva ela para o mundo. Só Deus sabe quanto que eu luto com esses espíritos malignos, que a pessoa está bem na igreja uma semana, na outra já está no mundo, perdida. Por isso que eu bato nisso aqui, dentro da palavra de Deus. Há um
você, um relacionamento verdadeiro com Deus vai te esconder, te livrar de prisões malignas deste mundo. Deus está te chamando para um relacionamento verdadeiro. Levantem da glória! É a única maneira, meu filho, ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Você acha por que Deus escolheu Noé? Porque Noé tinha pacto com Deus. A Noé tinha aliança com Deus. Aleluia. Alguém precisa ouvir isso aqui agora. Aleluia. Quer ver sua família salva? Quer ver sua família curada? Quer ver seu casamento restaurado? Faça uma aliança verdadeira com Deus. Vai ser a porta que o Espírito de Deus vai entrar para revolucionar o que o diabo está destruindo na sua vida. Faça um pacto verdadeiro com Deus. E se Deus não mudar a sua situação, o que eu estou pregando aqui não é verdade. E eu tenho absoluta certeza que eu estou pregando a verdade. E quando o diabo escuta a verdade, ele tem que sair da frente, porque ele não pode segurar a verdade, porque a verdade é Cristo. Não se misture com as coisas deste mundo, porque elas são passageiras. Tudo que há neste mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a avareza, as coisas malignas, são destrutíveis e são passageiras. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que aquele que fica na palavra permanecerá para sempre. Tem alguém que quer passar a eternidade com Cristo? Tem alguém? Vou perguntar de novo, levanta a sua mão. Você quer passar a eternidade com Cristo? Então ande na palavra, vive a palavra, ame a palavra, respire a palavra, obedeça a palavra, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, meu filho. O inimigo não quer que você entenda isso aqui. Deixa eu explicar algo para você. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 João capítulo 5, para você entender o que eu estou falando aqui. 1 João capítulo 5. Oh, alguém pode glorificar a Deus? 1 João capítulo 5, versículo 1, olha o que diz a Bíblia. Bíblia Sagrada, eu quero falar da Bíblia, porque só você falar que eu estou falando das minhas palavras. Está escrito aí. Versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aleluia. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Você já viu alguém falar assim: é tão difícil servir a Deus, eu até tenho vontade, mas não consigo. Olha o que a Bíblia diz: e os seus mandamentos não são pesados. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Tem alguém que quer vencer o mundo aí? Tem que nascer de novo em Cristo, meu filho. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Fé em Cristo Jesus. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Agora olha para você, ou para você entender o que eu estou falando aqui. Você já encontrou com pessoas? Eu encontro com essas pessoas direto. Fala assim: rapaz, você está sumido da igreja, não vejo você mais na igreja. Para adorar a Deus, para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor Jesus Cristo.
Você está sumido, o que está acontecendo com você? Você já olha para a pessoa e vê que a cara da pessoa está oprimida. Você não fala nada, mas você já sabe. Está sumido, Deus está com saudade de você. Não, pastor, que isso? Eu amo a Deus. Eu estou adorando a Deus em casa. Sou o quê, pastor? Amo Deus. Paixão da minha vida, Deus. Love you, Jesus. Fala até assim com você, na sua frente aí. Mas amo Deus. Pastor, pode ficar tranquilo que eu estou bem com Deus. Mas o senhor não sabe como é que eu estou bem com Deus. Estou bem demais. Sabe o que a Bíblia está me dizendo? Que essa pessoa é uma baita mentirosa e está mentindo para ela mesma. Ai, pastor, que isso? Uma baita mentiroso e mentirosa que está mentindo para ela mesma. O que está mais levando prejuízo é essa pessoa. Não é Deus, nem o pastor, nem os irmãos da igreja. É essa própria pessoa que está levando prejuízo. Porque a Bíblia diz o seguinte: nisto conhecemos o que amamos os filhos de Deus, quando amamos Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Deixa eu explicar para você. Assim como Deus expressou o amor dele, dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus expressou o amor dele pela humanidade. Agora Deus espera esse amor retornado para ele. E como é que Deus espera, pastor, esse amor retornado para ele? Com você que diz que ama Deus, se entregou para ele e cumpre a palavra dele. Quando você cumpre a palavra, você está falando para Deus: Deus, verdadeiramente eu te amo. Verdadeiramente eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu estou vinculado na palavra. Eu estou baseado na palavra. Eu amo o Senhor. Eu não posso viver sem o Senhor. Se você diz que ama a Deus, mas não cumpre a sua palavra, meu filho, hoje é noite de você se converter. Hoje é noite de você abrir o coração para o Espírito Santo fazer uma mudança na sua vida. Hoje é noite que Deus quer arrancar a secreção para fora. Você está acostumado com buchinha de algodão, esparadrapo. Eu vim trazer a espada de 2 fios, que corta mais do que a espada de 2 gumes, afiada, e ela é apta para penetrar lá nas juntas e medulas, lá na divisão do espírito da alma. E sabe para quê? Para arrancar a secreção para fora, para arrancar o mal para fora. Meu filho, minha filha, Deus nessa noite quer te curar. Deus quer te curar, mas ouça a voz de Deus. Vale de ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Deus quer te curar. Aleluia, Senhor. Pode ficar tranquilo, irmão. Estou zangado com você, não estou zangado com o diabo. Amém. Eu amo você em Cristo Jesus. Respeito o que Deus fez por você, Ele fez por mim na cruz do Calvário. Mas eu estou zangado com Satanás, porque os demônios têm enganado muita gente. Sabe por que essa igreja aqui tem um monte de banco vazio aqui? Porque tem muitos que estão enganados por Satanás. Muitos trocaram o momento de adorar a Deus para ir para um churrasco, para ir para o lago, para ir para a bebedice, para ir para as discotecas, para ir para o mundo. Por isso que essas cadeiras aqui ainda estão vazias. Mas eu estou dizendo para você, assim como chegou um tempo determinado para a época de Noé, para o povo que vivia naquela época, Deus também já decretou um tempo para essas pessoas. Deus já decretou: se elas não se arrependerem, vem juízo de Deus na vida delas, vem juízo de Deus na vida delas, e elas vão entender que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Jesus, que só o Senhor pode mudar, só o Senhor pode salvar. Se elas não se dobrar neste mundo, elas vão dobrar no mundo vindouro. Mas vai ter que dobrar, porque está escrito que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Deus. Toda língua confessará que Ele é Deus. Os anjos, os demônios, os iníquos,
aqueles que praticarem justiça, todos dobrarão diante de Jesus e declararão que Ele é o único Senhor. Aleluia! Por quê, irmãos? Nós estamos vivendo uma época agora, a geração que está na época igual parecido com a de Adão e Eva. Eles estão se escondendo atrás de alguma coisa para não servir a Deus. Oh, aleluia, já vou falar aqui agora, quer ver? Tem irmão que deixa de vir na igreja porque dá uma dor na costela, deu uma pontada. Ui, não posso ir na igreja hoje, estou sentindo uma coisa esquisita. Dá um espirro, gripei. Fala para o pastor que eu gripei. Estou com uma febre terrível. Está com febre de ouvir a palavra. Estou com febre, não posso ir na igreja. Ai, estou com a dor na coluna que eu estou aguentando nem abaixar. Estou parecendo um velho de 70. Acho que eu vou arrumar uma bengala para mim. Oh, desculpa, farrapada, como diz a minha mãe. Sabe por quê? No outro dia, 5 horas da manhã, você liga o seu carrinho e vai trabalhar. Aleluia. No outro dia, 6 horas da manhã, você já está na I-10. Está lá e para cá cortando. No outro dia, você está lá na 12. No outro dia, você está atravessando a ponte ali. No outro dia, para limpar a casa, a dor de barriga já passou. O dor no tornozelo já passou. A enxaqueca, isso o quê? Eu tomo um comprimido e passa. Vou limpar minha casa. Vem na linha, nota de 100. Olha aí para você ver. Isso mostra o seguinte: uma geração que não quer ouvir a voz de Deus, uma geração que está com o coração endurecido, uma geração que quer viver no pecado contínuo, e isso gera a ira de Deus. Uma geração que não quer ouvir o que Deus está falando. Mas o que Deus está falando essa noite é para quem tem ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo à igreja. É tempo de você separar um tempo para Deus. É tempo de você renunciar à vida de pecado. É tempo de você renunciar à vida miserável espiritualmente e se prostrar diante do Rei da Glória, para que Ele possa mudar a sua situação, mudar a sua vida, mudar a sua família e te trazer um tempo de refrigério na sua vida. Levanta a sua mão e a glória. Não, eu acho que eu estou falando. Isso não acontece aqui. Não, eu acho que eu errei o endereço. Não acontece aqui. Se chama para orar. Ixi, oh my God. Não posso de jeito nenhum. Chama para jejuar, nem pensar. Eu tenho um rato dentro da minha barriga que rói 24 horas. Toda hora pede alguma coisa. Eu não posso. Não tem como, pastor. De jeito nenhum. Deixa eu dizer algo para você. Tem milagres na nossa vida que Deus faz e não pede nada. A salvação é só levantar a mão e herdar a salvação. Mas tem milagres que nós temos que nos esforçar para ele acontecer. E o problema é o seguinte: que nós estamos acostumbrados a não se esforçar, sentadito en la silla e esperando el maná venir del cielo, esperando cair do céu, o pão cair do céu. Quem fazia isso é quem vivia no deserto, no tempo da lei. Agora nós vivemos na época da graça. Agora é tempo de guerrear, é tempo de lutar por aquilo que Deus tem para a sua vida. É tempo de você stand up e do something, my friend. É tempo de você criar coragem. Como diz o meu cunhado, vou falar a expressão que ele gosta de falar: é tempo de nós ganharmos vergonha na cara e parar de se esconder atrás das coisas que nos separa de Deus. Eu não vou por causa disso, não vou por causa daquilo, não oro por causa disso, não faço por causa disso, não posso fazer por causa daquilo. Se escondendo. Isso não será desculpa para você servir a Deus. Eu vou te provar. Porque quando Cristo morreu na cruz, ele diz, as palavras finais dele foi essa: tudo está consumado. Tudo está consumado. Sabe o que Cristo estava dizendo? Tudo está preparado. Só não serve a Deus quem não quer. Porque quem quer
já está preparado, já tem a palavra, já tem os anjos, já tem o Espírito de Deus, já tem o sangue, já tem o sacrifício feito na cruz do Calvário. Ele já morreu, já ressuscitou, já está à destra do Pai. Ele já avisou que vai buscar a igreja. Tudo preparado. Oh meu Deus, dá pra você tocar no irmão direito, ele fala para mim, irmão, sai do comodismo. Fala para ele, olhando para ele, irmão, sai do seu lugar de acomodação. Fala para ele aí, olhando para ele, irmão, até quando você vai querer ficar aí acomodado? Irmão, será que você pode fazer alguma coisa? Pode mover, pode sacudir a poeira, fazer alguma coisa? Aleluias! É isso que Deus está querendo, igreja. Precisamos fazer alguma coisa. Move! Nós precisamos pegar a unção que Noé pegou, um martelinho, um serrote na mão e recorrer aqui martelada. Vamos lá. Não é tempo de parar não, meu filho. Existe uma geração que precisa ser salva. Você precisa ser salvo. Nós precisamos ganhar as almas para Jesus. Nós precisamos ser restaurados. E isso vai ser feito com trabalho. Isso vai ser feito com oração, com santificação, se livrando dessa geração corrompida e vivendo uma vida no Espírito. Pode levantar que eu estou terminando, por favor. Deixa eu dizer algo para você. Ouça aqui, igreja, que eu vou falar para você. Noé viveu numa época limitada, e nós vivemos numa época ilimitada. Noé fez uma arca na direção de Deus, que entrou a família dele, e supostamente caberia entre 7 ou 7 mil e poucos animais, cabia dentro da arca dele. Mas a arca da nova aliança, todos que querem podem entrar, que há espaço. Todos que querem entrar na arca da nova aliança entrarão, e tem um espaço reservado para você. Porque lá na época de Noé foi uma arca de madeira, mas na nossa época a arca se chama Jesus Cristo. A arca que esconde a igreja do juízo que está para vir no mundo. A arca que salva a igreja da corrupção se chama Jesus Cristo. Porque no passado foi destruído com água, agora vai ser destruído com fogo. Céus e terra vai se enrolar como corda de 3 dobras, em fogo e em chama, e tudo será destruído, e nova terra será criada, porque Deus não combina com o pecado. Deixa eu dizer algo para você aqui. Olha aqui para o pastor. Últimas palavras, já vou terminar. Deus ama o pecador. Deus nos ama. Deus tem projetos lindos para a nossa vida. Deus te ama e eu tenho certeza disso. Deus me ama e eu tenho certeza disso, pela palavra. Mas Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado que o mundo está cometendo, de largar ele, de abandonar ele. Deus odeia o pecado. Deus não tem nenhum pacto com o pecado. Por isso a igreja tem que se separar para Deus. Levanta as suas mãos assim para você adorar a Deus. Adora o Senhor por um minuto neste momento agora. Adora a Deus. O mancho que virá a sema de cantará. Adora a Deus. Adora o Senhor. Fala com Ele. Jesus, eu te amo. Eu estou disposto a cumprir a tua palavra para provar que eu te amo, Jesus. Eu estou disposto a viver e fazer a tua vontade, Pai. Eu estou disposto, Senhor, a fazer aquilo que agrada ao Senhor para provar que eu te amo, Jesus. Talvez nesse momento você precisa pedir perdão a Deus. A palavra falou com você, e você pode falar, e você e Deus aí. Não precisa nem falar para mim nem para a igreja. Você e Deus pode falar: Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, estou entendendo que eu estou num caminho de perdição, eu estou num caminho de engano. Senhor Jesus, me perdoa. Eu estou arrependido, eu estou arrependida. Jesus, eu quero ter uma aliança verdadeira contigo. Eu quero ter um pacto contigo. Eu quero viver para ti. Eu quero te amar cada dia mais, Jesus. Espírito Santo, vem na minha vida. Porque eu estou entendendo, Espírito Santo, que sem a tua ajuda eu não consigo.
Sem a tua ajuda eu não vou chegar lá. Sem a tua ajuda eu não posso viver segundo a tua palavra. Eu preciso da tua ajuda. Espírito de Deus, me ajuda. Espírito de Deus, levanta as suas mãos assim, igreja. Fala: Espírito de Deus, vem sobre a minha vida. Espírito de Deus, eu preciso da tua ajuda. Espírito de Deus, me guarda, me livra dessa geração perversa. Eu quero fazer a tua vontade, quero glorificar o teu nome. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor Jesus bem forte.